Corinthians vence o Cruzeiro, cara, num jogo assim, cara, que o Corinthians nos primeiros 7 minutos dominou o jogo, ali já poderia ter aberto o placar. O Cássio faz uma defesa muito importante depois de um escanteio do Memphis Depay, mano. É típico o Cássio aquela defesa, inclusive. Não sei porquê, ele já fez várias daquela no Corinthians. E, cara, por sorte, a bola não pega no Bidu, passa muito perto ali do Bidu. O Cássio poderia ter espalmado no pé do Bidu, né, mano? O Cássio é Corinthians, velho. Isso é Corinthians, meu velho. Tá de brincadeira? Mas enfim, rapaziada, os primeiros 7 minutos do Corinthians foram muito bons. Corinthians atacando, atacando, atacando. Um Corinthians que a gente não viu. Tudo bem assim, tá? Já vou resumir. A gente não viu o Corinthians de ontem durante as 38 rodadas do Brasileirão. Talvez ali um jogo contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Flamengo. Nesses jogos. Mas a gente, em 38 minutos, eu falei, em 90 minutos, a gente nunca tinha visto esse Corinthians desde a final do Paulista, tá? Mas em 7 minutos, o que o Corinthians fez, a gente não viu nas últimas 16 rodadas do Brasileirão. A gente não viu o Corinthians jogando assim. A gente não viu o Corinthians jogando assim quando precisava ganhar pra ficar em 8º lugar. Né, cara? Foi inacreditável, foi inacreditável. Foram 7 minutos muito bons, só que aí o Cássio começou a cair no chão, o time do Cruzeiro começou a amolecer, a esfriar um pouquinho o jogo, né, cara? Porque viu que tava, né, se continuasse daquele jeito ia tomar gol. E aí o Cruzeiro começou a botar a bola no chão, começou a tocar, começou a chegar, cara. Foi muito perigoso, inclusive, né? O Caio Jorge meteu um chute ali que o André Ramalho na jogada acabou vacilando, né? Ele deu um vacilinho, coisa de André Ramalho, normal. E aí o Caio Jorge conseguiu ficar com a bola, só que na hora que ele chuta a bola desvia na coxa do Maicon e vai tranquila pro Hugo Souza. Mas enfim, o primeiro tempo do Corinthians muito bom, o primeiro tempo onde o Corinthians conseguiu ser bastante ofensivo, conseguiu ficar com a bola no pé por muito tempo, conseguiu atacar, fazer lances perigosos, dar perigo pro Cássio, velho. Que, mano, literalmente o Corinthians do primeiro tempo foi o Corinthians que eu sempre quis, tá bom? Foi o Corinthians que eu sempre peço. E aí aquele negócio, né, cara, o Corinthians faz um gol e começa a amolecer. Nossa senhora. Eu fico puto com isso. E não é amolecer de parar de jogar, é só se ficar se defendendo, cara. É um jogo de ataque contra defesa, entende? Eu não me lembro do Corinthians... Ah, não. No segundo tempo o Corinthians só teve uma bola aí com o Vitinho, que ele poderia ter feito segundo. Acho que só. Só do Vitinho, né, cara? Mas o Yuri não tava conseguindo ficar com a bola no pé, não tava conseguindo segurar a bola. Ele tentava, só que ficava muito bem marcado, ficava difícil de segurar a bola e levar até o ataque. Então, assim, depois do gol do Corinthians, depois do primeiro gol, foi muito mais um ataque contra a defesa, cara. Mas aquele finalzinho do primeiro tempo ficou muito picado, eu achei, mano. Tava acontecendo muita falta, muita falta, muita falta, muita falta. Né? Tava bem complicado aquele final do primeiro tempo. E no segundo tempo, o time do Cruzeiro ainda deu alguns perigos pro Hugo Souza ali aqui, mas não foram tantos, né, cara? Mas enfim, falando individualmente de cada jogador, Gustavo Henrique para mim foi o melhor da partida, monstro. Em todos os cruzamentos do Cruzeiro, todos, literalmente todos, quem estava lá, sempre muito bem posicionado, era o Gustavo Henrique. É inacreditável, é o que eu falo desde o Brasileirão, cara. O Gustavo Henrique pode não ser veloz, pode não ser rápido, mas o cara tá em todas. O cara acerta tudo, ele acerta tudo, é inacreditável. Bola na área é com ele, bola na área é com ele. O Hugo Souza não tem muito o que falar, foi bem. André Ramalho, cara, foi, assim, teve algumas cagadinhas ali que ele fez, né, da minha visão pelo menos, mas conseguiu ir muito bem também. Mateuzinho anulou o Arroio, era o que eu tava mais com medo, cara, porque o Arroio deitou e rolou no jogo do Brasileirão. E eu pergunto, velho, pô, será que jogar assim cansa, mano? Pô, será que jogar como o Mateuzinho jogou, será que, pô, tem risco de lesão? O que acontece? Você tem que jogar mal? Você precisa jogar mal no Brasileirão? Você não pode fazer só o básico. Não pode. Você tem que jogar mal. Eu não entendo, velho. Eu não entendo isso. Tipo, assim, gente, depois do jogo de hoje fica claro que esse elenco escolhe jogos. O que resta dizer é o porquê. É por conta de lesão, é por conta de cansaço, é porque não tá pagando salário. Qual é o motivo que esse elenco escolhe jogos? Não sei se essa coisa vem dos jogadores, não sei se essa coisa vem da comissão técnica. Continuo com a minha visão de que quem faz isso é vagabundo. É vagabundo. Porque assim, beleza, quando você pode estar em um problema financeiro, vocês podem não receber salário certinho todo mês, mas o dinheiro que vocês recebem, poucas pessoas no mundo vão chegar nessa quantia. Pouquíssimas, cara, pouquíssimas. Eu não sei se meu pai chegou até hoje, então assim, meio complicado, né?
Então, assim, pra mim é vagabundo, sim, cara. Eu não sei se é medo de lesão, porque, assim, o Corinthians, mesmo não jogando bola, sofreu com bastante lesão. O Rodrigo Garro sofreu com muita lesão, Depay sofreu com algumas lesões e tá lesionado, né? Pelo que falam, ele tá fazendo infiltração no joelho. Yuri lesionou algumas vezes também. Tivemos alguns jogadores se lesionando bastante nesse ano. O Carídio, né, cara, que se lesionou lá contra o Palmeiras, mas ali foi uma falta, né? Mas enfim, não sei se é medo de lesão desses jogadores, porque o Dorival do São Paulo, o São Paulo do Dorival, também era um time que se lesionava muito, então assim, não sei, cara, não sei o que pode ser, não sei o que pode ser. Para mim ainda é inexplicável, eu queria muito que alguém viesse e falasse, pô, não, a gente tá priorizando competição, a gente empurrou o Brasileirão com a barriga só para não ser rebaixado, porque a gente não queria cansar e não queria se lesionar, ou, sei lá, eu queria saber o motivo, eu queria saber o motivo. Pra mim não faz sentido. Tá? Pra mim não faz sentido. Então eu queria muito saber o motivo, velho. O Vanderlei já tinha falado que aquele elenco, né, cara, que não mudou tanto pro de agora. Quando eu digo que não mudou tanto, foi em número de peças, né? Pelo contrário, acho que diminuiu. Mas o Vanderlei em 2023 já reclamava que não tinha um elenco para 3 competições. E aí eu não sei se ele estava falando de desgaste físico, de táticas, muito provavelmente de desgaste físico. Então o Dorival estava se preocupando muito com isso o calendário inteiro. Pra mim, esse é o meu ver. Só pode ser isso, entendeu? Não faz sentido. Mas, de novo, pra mim, acho que é uma baita vagabundagem, porque o salário que esses caras recebem, de novo, meu pai nunca vai ver na minha vida, nunca vai ver na vida, né, cara? Eu espero que eu veja. Que eu faça meu pai ver também, mas é difícil. Vocês precisam deixar o like, se inscrever no YouTube, me seguir nas outras redes sociais, por favor, né, cara? Por favor. Mas enfim, rapaziada, agora surgiu. Ah, não, desculpa, vou continuar, né, cara, falando dos outros jogadores. Bom, Matheus Bidu jogou muito. Matheus Bidu pra mim é sensacional. Matheus Bidu, cara, ele com a bola no pé é perfeito e melhorou muito defensivamente. Melhorou demais defensivamente. O que ele melhorou defensivamente de 2023 pra cá é brincadeira. Ele é craque, o Matheus Bidu é craque. Simplesmente, ele é muito melhor que o Anrileri. Não é melhor, é muito melhor que o Anrileri. E quando o Anrileri chegou, eu falei, mano, eu pensei, pô, temos um titular, mano. Temos um titular. E eu errei. Rapaziada. O titular é o Matheus Bidu com extrema segurança. José Martínez jogou melhor. Acredito que também deu umas falhadinhas aqui e ali, mas jogou bem melhor do que vinha jogando. E é outro cara que, na minha visão, velho, não tava afim de jogar o Brasileirão, mano. Não tava afim nada de jogar o Brasileirão. Ele, cara, tinha uns jogos que eu tenho certeza que ele simulava lesão, ele botava a mão na coxa e não sei o quê. Pô, teve um jogo que ele jogou pra caramba, ele tava jogando muito no Brasileirão, muito, muito, muito. Aí ele pediu pra sair, velho. Ele pediu pra sair, falou que tava com dor na coxa. Então, assim, eu tenho certeza que o José Martínez, em alguns jogos do Brasileirão, ele não queria estar ali. E contra o Cruzeiro era um deles. E ele queria sair de qualquer forma. Aí deu a cotovelada no Matheus Pereira, eu tenho certeza. E ainda ficou expulso de um jogo. Né? Ainda ficou expulso de mais um jogo sem jogar. Tenho certeza, irmão. Tenho certeza que ele só não queria estar ali. Só isso. Ele preferia estar em casa. Tá? É minha visão sobre o José Martínez. Que pra mim, cara, de novo, é uma vagabundagem. E eu venderia, tá? Eu venderia o José Martínez. Ele é muito bom defensivamente, mas ontem a gente viu várias falhas dele com a bola no pé, cara. É um cara que não tem qualidade, é um cara que é ruim, é duro, né? Ele é muito ruim com a bola no pé, infelizmente. Mas defensivamente se entrega, defensivamente é um baita atleta. Bom, Carrídio, cara. Carrídio muito criticado pelo craque Neto, muito criticado por todo mundo, né, cara? O craque Neto falou, o Carrídio é um chupa-sangue no último programa dele, muito engraçado, velho. Mas enfim, não tem muito o que falar, porque esses caras escolhem jogos. Então o que falar de Carrídio, de Depay e de Yuri? Eles não são culpados. Bom, mas Carille jogou muita bola de novo, né, cara? Cruzamentos perfeitos do Carille. O cruzamento do gol foi do Carille, inclusive, né, cara? Se eu não me engano. Ou foi do Mateuzinho? Acho que foi do Carille, sim. Carille é muito bom. Ele é sensacional. Breno Bidon ontem fez uma partidaça. Breno Bidon jogou muito na noite de ontem. Cara, Breno Bidon é um cara que, assim, pra mim ele tem muita qualidade, sim. Tem uma qualidade no passe diferente. Nossa, teve um passe ali de letra que ele ia dando, só que acho que o juiz... não sei se ele deu falta, foi alguma coisa assim, um outro Girios Flynn que já não tava mais valendo, que o juiz também tinha dado falta. Cara, o Breno Bidon tem muita qualidade, rapaziada, mas às vezes, mas eu acho que existem duas falhas dele, tá? Primeiro é o corpo,
Ele é muito magrinho ainda, cara. Ele tá 3 anos, 3 temporadas no profissional. Ele tinha que estar um pouco mais forte. Então, Corinthians, contrate um preparador físico melhor. Não sei se os preparadores físicos são do Corinthians, do Dorival, mas tem que ter melhores. Os preparadores do Corinthians hoje são fracos. Cara, traga preparadores físicos melhores, tanto para prevenir lesão, quanto para melhorar o corpo dos nossos moleques. Olha o trabalho que o Palmeiras faz. Olha o trabalho que o Palmeiras faz, cara. Os moleques vêm, viram máquinas. Entende? Cara, tem que ser trabalho nível Chelsea, nível europeu, mano. Os caras têm que estar preparados. O corpo deles tem que estar preparado. O Breno Bidon não vejo isso, tá? E a segunda coisa do Breno Bidon, velho, que pra mim é a maior falha dele, eu acho que é a falta de confiança ou medo. Porque ele tem qualidade, só que ele dá muito toque de lado, muito toquezinho de lado. Ontem não foi assim, ontem ele melhorou muito. Ontem o Breno Bidon jogou demais. Ontem é o Breno Bidon que eu quero, né, cara? Mas eu acho que dá pra ser mais ainda do que ele foi ontem, tá? Então o Breno Bidon tem que ser mais ofensivo. Sabe, ele tem que driblar, tem que vir pra cima. Claro, tem que tocar de lado quando tem que tocar de lado, mas arrisca mais, velho. Tenta mais bola enfiada, mais virada de jogo lá do outro lado, tipo, pro Bidu avançar, tá ligado? Lançamento, essas coisas, mano. Acho que o Bidon tem que ser. Bidon tem que ser mais ofensivo, tá ligado? Tem que ser mais ofensivo, tem que ir mais pra frente, tem que ser mais ativo, entende? Às vezes eu sinto que ele é muito passivo, muito passivo. Bom, e desse cara aqui, mano, vou falar desse cara aqui porque ele vem sendo muito criticado. Eu critiquei demais ele também. É o Maicon. É o Maicon. Cara, o Maicon. Gente, de novo, eu repito. Pode ver, todos os jogos que o Maicon jogou como primeiro volante, ele tava lá indo pegar a bola na defesa, ele tava tentando armar o Corinthians. É uma bosta. O Maicon é uma bosta. É ruim. O Maicon é uma bosta. O Maicon não serve pra nada de primeiro volante. O Maicon é segundo volante. Ontem, o Maicon tinha Caride, o Maicon tinha Breno Bidon, o Maicon tinha José Martinez. Então, o Maicon podia ser o Maicon. O Maicon estava no melhor momento ali para ele jogar bola, e foi o que ele fez. O Maicon jogou muita bola. Ele jogou muita bola e ele joga muita bola. O Maicon é outro que tem muita qualidade também. Acho que tem que arriscar mais, também acho que tem que ir pra cima, tem que driblar. Tudo bem que o Maicon não dribla, mas acho que ele às vezes pode ir mais pra cima, tá bom? E tem que arriscar mais. Sem toquezinho de lado, vamos pra frente, entende? Mas ontem ele jogou muita, muita bola, principalmente defensivamente. A entrega dele foi muito da hora, tanto que no final do jogo ele tava ali caído no chão, tá ligado? Respirando assim, cansado, esgotado, cara. E esse é o Maicon que eu quero. Se esse for o Maicon que vai jogar no Corinthians de agora em diante, eu quero ele no Corinthians. Porque ele não tem somente a qualidade, ele não é somente bom, ele é líder. E a liderança dele é a melhor que eu dentro de campo, é a melhor desde muito tempo que eu vejo no Corinthians, cara. O Cássio sempre foi um bom capitão, mas acredito que fora de campo. O Fagner, fora de campo. O Gil fora de campo. Não, o Gil um pouco dentro de campo, o Gil era zagueiro, né? O Gil um pouco dentro de campo. Mas o Maicon, pra mim, é o melhor. O Romero também é muito bom, mas o Maicon, pra mim, é o melhor. Ele defendendo seus atletas, ele falando a todo momento, eu gosto disso. É um capitão ativo, é um capitão que fala, é um capitão que aparece. Entende, cara? Então o Maicon tá de parabéns pela partida de ontem. Maicon, se for esse Maicon que vai continuar no Corinthians, que vai jogar pelo Corinthians, pode ficar. Se vier Tite, ou até o Vitor Pereira pro Corinthians novamente, ou até o Luiz Castro, que eu espero que o Dorival saia, e venha um desses três, irmão, o Maicon vai deslanchar. O Maicon vai deslanchar, porque eles vão saber colocar o Maicon na partida. Eles vão saber. O Maicon, gente, é segundo volante, ele não é primeiro. Ele com Caride do lado, com Breno Bidon do lado, já melhora demais. Mas principalmente com José Martinez, ele melhora mais ainda, entende? Então o Maicon é segundo volante, ele tem que pisar na área. O Breno Bidon é outro cara também que tem que pisar na área. Esses dois, na minha visão, na verdade o Caride, o Breno Bidon e o Maicon, mas mais o Maicon e o Breno Bidon tem as características muito iguais na minha visão. São 3 segundos volantes. É complicado você jogar com 3 segundos volantes no time. Então assim, mas um conseguiu ajudar o outro da mesma forma. Um conseguiu ajudar o outro. E o Maicon e o Breno Bidon são dois caras de pisar na área. O Maicon não é o cara que tem que estar lá atrás. O Caride é o cara que tem que ficar lá atrás. O Caride pode ser um Pirlo da vida. Pode ser um Beckham. Agora, o Maicon e o Breno Bidon são caras que pisam na área. São caras da finalização. São os coringas. Eles têm que ser esses caras. Tem que arriscar de longe mesmo, irmão. Tem que arriscar de longe mesmo. Entende? Então é isso. Bom, o Maicon jogou muito. Depay e Yuri Alberto, pra finalizar, jogaram demais também, cara. Quer dizer, o Yuri mais ou menos, mas quando precisou dele no ataque, no início do jogo, ele tava indo muito bem, tá?
Tiveram algumas cabeçadas que se chegasse no Yuri, eu tenho certeza que seria gol, velho. Tenho certeza que seria gol, infelizmente algumas não chegaram. Mas baita partida dos dois, tá bom, rapaziada? Bom, agora temos algumas confusões aqui, né, cara? Primeiro, vamos falar um pouco do time do Cruzeiro, tá? O time do Cruzeiro ontem jogou mal, né, cara? Não jogou bem, não tava conseguindo achar muito o jogo deles. Arroio anulado. Sinisterra, quando entrou, também não fez nada. Caio Jorge, tadinho, anulado pela zaga do Corinthians. Matheus Pereira tentou aparecer ali aqui, mas como os outros jogadores estavam anulados, o Matheus Pereira também não conseguiu mostrar o seu futebol. E, cara, como simula esse Matheus Pereira, hein, irmão? Nossa, teve um ali que ele disputou ombro a ombro, foi com... Não vou lembrar contra quem foi, mano. Acho que foi contra o próprio Maicon. Nossa, o Matheus Pereira se jogando. Nossa, velho, me dá vontade de pegar um jab de direita na boca dele e quebrar todas aquelas lentes dele, velho. Nossa senhora, como é ator, velho. Nossa senhora, que raiva. Ele, Caio Jorge também. Gustavo Henrique não fez nada. Gustavo Jorge, ui! Ai, se ferrar, meu irmão. Vai te ferrar, rapaz. Então, assim, os jogadores do Cruzeiro, primeiro, covardes. O mais covarde é Fabrício Bruno. Esse daí é o dono dos covardes, que ontem não jogou bosta nenhuma, não jogou nada Fabrício Bruno, foi anulado pelo time do Corinthians e ainda quis peitar o nosso querido André, velho. Olha isso que ele fez, se não é covarde, velho. Olha isso, mano. Olha isso. É muito covarde, moleque de costa, não fez nada, só roubou a bola dele, não fez absolutamente nada. Isso, na minha visão, era motivo de expulsão, irmão. Isso é agressão. Isso, o que o William, lateral direito do Cruzeiro, fez também com o Rodrigo Garro. O William, ele joelhou a coxa do Garro. Ele deu uma palestinha muito forte no Garro, cara. Mano, foi forte aquele bagulho ali, velho. Foi forte, parecia que o Garro tinha simulado, mas não, mano. Não simulou, velho. Não simulou. Então, assim, os jogadores do Cruzeiro são muito covardes. Fabrício Bruno, esse cara aqui, ele se acha. Ele se acha que ele é o bambambam. Ele acha que é o melhor zagueiro do Brasil, o melhor zagueiro da Europa. Ele acha que ele é titular da seleção. Não é bosta de nada. Fabrício Bruno, gente, eu já falei, cara. Ele se acha o flash, ele se acha muito rápido. Já falei sobre o Fabrício Bruno. Ele não é bom. Ele não é um zagueiro bom. Ele se acha. Ele se acha. E zagueiro assim, a seleção não precisa. E o próprio Cruzeiro não precisa, gente. Que bom que saiu do Flamengo. O Flamengo tá livre desse cara. Se liga, ele é tão... Ele se acha tanto que olha o que ele fez com o Memphis Depay aqui, ó. Desarmou o Depay. E ainda debochou. Isso no Brasileirão, tá, rapaziada? No primeiro turno. Olha lá ele rindo. Olha lá ele rindo. Ai, meu Deus do céu, cara. Esse cara é um trouxa. Aí toma um drible do Neymar aí, fica caladinho, ó. Toma drible do Neymar e fica caladinho, que eu lembro desse drible, hein. Eu posso até botar aqui, mas não vou. Mano... Fabrício Bruno é um safado. Bom, tá aqui o gol do time do Corinthians, rapaziada. Ele começou com o Gustavo... Nossa, não, 56 segundos. Bom, tudo começou com o Gustavo Henrique, Memphis Depay ali, Breno Bidon já virando o jogo ali com o Carrídio, cara. Carrídio sensacional, botando na cabeça do Yuri. Yuri muito esperto, que não cabeceou pro gol, né? Cabeceou pro lado e o Depay conseguiu completar pro Cássio. Cássio quase entrou no gol, tadinho. Cássio quase entrou no gol. E agora, rapaziada, estão falando que foi bola na mão do Depay. Primeiro, se foi bola na mão, caguei. O gol do Lucas não foi bola na mão? Foi bola na mão. E o que o Cruzeiro fez em 18 com a gente? De ter roubado, de ter comprado o juiz. Porque comprou o juiz, vamos ser sinceros, comprou o juiz. Aquele gol que o juiz anulou do time do Corinthians, que o Jadson não fez nada. Desculpa, né? Muito esquisito. Muito esquisito, né? Mas estão falando que foi bola na mão aqui, ó. Vamos até rever de um outro ângulo, tá? Vamos rever aqui de um outro ângulo. Olha... Esse ângulo aqui, ó, tá no 0.25x, tá? Muito lento. Pra gente ver frame a frame, ó. Ele cabeceia... Cara, desculpa, não parece que foi mão, velho. Não parece que foi mão, gente. Aqui, ó. Ó, a bola nitidamente aqui parece que pega na cabeça. Parece que pega na cabeça. Não parece que foi mão, tá? Coloquem nos comentários o que vocês acham, se foi mão ou se não foi mão. Pra mim, não foi mão, não foi nada. Mas bom, o que podemos concluir é que Fabrício Bruno é um covarde safado, meu irmão. E se acha, velho. E se acha. Eu não sei de onde tiram que esse cara é seleção, gente. Esse cara não joga nada. Não joga nada. O que tava do lado dele, o Vidalba, o próprio Jonathan, acho que é Jonathan Jesus. Esse garoto joga muita bola, irmão. Esse garoto joga muita bola, esse Jonathan Jesus. Parece que tá sendo procurado pelo Zenit. Joga muita bola. Melhor que o Fabrício Bruno. É melhor que esse covarde. Melhor que... Porque esse cara é covarde. Ele não fez isso somente com o André, fez já em várias outras... Em outros jogos. Esse cara é um covarde, gente. Esse cara é um covarde.
Cara, o André tava de costa, mano. O André estava de costa, não fez nada, ele só tirou a bola. E o cara foi peitar. Isso é expulsão, velho. Tiveram vários jogadores do Cruzeiro que fizeram isso no jogo de ontem, que era motivo de expulsão. Tá bom? De expulsão. Ah, não vamos nem falar do Daronco, né? Eu até ia esquecendo, não vamos nem falar do Daronco, porque esse árbitro é um sem critério do caramba. É um sem critério do caramba. Porque quando o Rafael Veiga fez isso com o Garro, ele expulsou o Garro. Ele expulsou o Rafael Veiga. O Rafael Veiga chegou, meio que assim, tá ligado? No Garro. Eu não vou pegar aqui pra vocês, porque, né, se eu, enfim, eu não quero pegar copyright nem nada. Tudo bem que eu já mostrei várias coisas, mas eu espero que não pegue. Bom, quando o Rafael Veiga fez isso com o Garro, que chegou nas costas do Garro e deu um empurrão, o Daronco expulsou o Veiga. Por que não fez isso com o Fabrício Bruno? Porque isso é agressão, meu irmão. É expulsão. Eu vi um árbitro no TikTok, na verdade acho que ele não é árbitro, mas ele fala de arbitragem lá no TikTok, falou que era amarelo. Desculpa, pra mim isso não é amarelo, velho. Pra mim isso é agressão, isso é covardia, velho. Isso é covardia, meu irmão, nas costas. Se fosse no ombro, beleza, mas agora nas costas, mano, pode machucar, velho. As costas é perigoso, rapaziada. Até a coluna aqui, velho. Tá maluco. Você tá maluco, você tá doido das ideias, velho. Tá doido das ideias. Então, assim, cara, pra mim é expulsão. Pra mim o Fabrício Bruno tinha que ser expulso. E tanto que esse Anderson Daronco é sem critério, que teve um momento ali, eu não me lembro se foi o próprio Jonathan, se foi o William, ou se foi o Kaique. Acho que foi o Kaique, lateral do Cruzeiro, mano. Ele deu um pulão em cima do Yuri Alberto, velho. Não, foi do Vitinho, ou foi do Yuri? Ou foi do Vitinho ou foi do Yuri, né, cara? Deu um pulão em cima, assim, do jogador do Corinthians, mano. Pô, ele voou em cima das costas do jogador do Corinthians. Sabe o que ele deu? Nada. Ele não deu falta. O jogador do Cruzeiro se jogou no jogador do Corinthians e ele não deu falta. A dois lances seguintes, o Garro dá um pulinho nas costas do Matheus Pereira. Porque o Matheus Pereira é ator. Ele é ator. Aí o Daronco vai dar falta. Um lance idêntico. Só que o do Garro foi menos pior porque o pulo foi menor, né? O Garro foi sim nas costas do Matheus Pereira. Foi falta, beleza. Né? Foi falta. Mas, se você não dá falta ali, você não tem que dar falta aqui. Então é um árbitro muito sem critério. O Daronco horroroso na partida de ontem. Cara, péssimo. Que árbitro péssimo. Sem critério total, velho. Inacreditável. Mas, enfim, cara, Vitinho, só pra completar aqui, entrou jogando muito bem. Vitinho, cara, mano, pra mim era titular, tá? Pra mim, se o Vitinho iniciasse o jogo contra o Cruzeiro, pra mim tudo bem. Se o eu ia falar Carille. Se o Dorival quiser iniciar o próximo jogo com o Vitinho titular, velho, acho que seria uma boa surpreendida nos laterais do Cruzeiro, mano. Acho que seria muito boa surpreendida nos laterais do Cruzeiro, rapaziada. Mas é isso. Os jogadores que entraram, cara, entraram bem. Vitinho, mentira, o Hilary quase fez a cagada. Meu Deus, Anrileri. Meu Deus do céu. Cara, não sei se tem que renovar com o Anrileri ou não, viu? Não sei, mano. Não sei. Mas é um baita lateral. Mas não sei. Eu acho que tem que renovar porque se vier o treinador, cara, eu espero que venha. Eu acho que talvez comande melhor do que o Dorival. Assim, a gestão de elenco, o potencial dos jogadores, tá? Mas enfim, no segundo tempo, cara, só pra completar, tá? Não entendi as mexidas do Dorival, mano. Ele começou a desmontar o time, a desmantelar o time demais. Por sorte, velho, os jogadores do Corinthians estavam muito aguerridos, mano. Muito aguerridos? Mas estavam muito raçudos o jogo todo. O Vitinho ainda quase fez um gol. O Rodrigo Garro jogou bem. Conseguiu segurar a bola muito no ataque, uma coisa que o Yuri não estava fazendo. Então, por sorte, os jogadores que entraram estavam conseguindo dar conta. Mas muito perigoso, cara. Muito perigoso. Ele do nada. Cara, vai entender. A formação que estava dando certo no jogo era de 4 defensores. Ele colocou o Anrileri para ser 3 zagueiros. Vai entender. Entende? Vai entender. E é perigoso, porque nessa formação de 3 zagueiros, o Corinthians tomou de 3-0 do Cruzeiro. Né? Então é muito perigoso, cara. Muito perigoso. Então, assim, vai entender. O Dorival começou a desmantelar o time. Não gosto quando o Dorival faz isso. Ele fez isso na seleção. Às vezes, já fez isso assim contra o já fez isso assim no time do Corinthians, naquele jogo contra o Bahia. Começou a desmantelar o time, fazer umas substituição nada a ver, tá ligado? Tirou o Matheus Bidu pra colocar o Rian, que sendo que o Matheus Bidu é melhor com a bola nos pés do que o Rian. Então, assim, o Dorival adora fazer isso. Ele adora desmantelar o time do Corinthians diversas vezes, tá? Mas enfim, rapaziada, foi isso. O Corinthians venceu o time do Cruzeiro, jogou melhor que o time do Cruzeiro o jogo inteiro, por mais que o segundo tempo tenha sido um segundo tempo mais defensivo do time do Corinthians, ainda conseguiu se defender muito bem e ainda criou um perigaço com o Vitinho, que se faz aquele gol, tenho certeza que o Corinthians ia
tem uns 90% de chance de se classificar no jogo de volta. Agora, tá tudo em aberto ainda, rapaziada. Pés no chão, é somente 1 a 0. Se o Cruzeiro fizer um gol no início do jogo, volta tudo, entende? Mas assim, espero que não faça, né? Espero que dê Corinthians no jogo de volta. Mas um baita resultado, o Corinthians sobreviveu muito bem ao Cruzeiro. E é isso, tamo junto. Corinthians 1 a 0. Um beijo, um abraço, deixa seu like, se inscreva no canal. Tamo junto.